Olá, tudo bem com vocês? E aí, você se considera inteligente? Esperto? Pois bem, hoje vou trazer para vocês os 10 mais inteligentes do reino animal. Pois bem, o que eles fazem e o que eles realmente são capazes é realmente inacreditável. E alguns desses animais podem ser até mais inteligentes do que o seu filho de 5 ou 6 anos. Pois é. Ficou curioso? Então, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos pro vídeo! E o 10º lugar vai para os ratos. Pois bem, não é uma coincidência que tenhamos usado ratos por anos em pesquisa de laboratório. Apesar de terem um cérebro pequeno e pouco desenvolvido em comparação às funções mentais, são extremamente similares às dos humanos, e sua estrutura cerebral também é comparável. Eles têm a habilidade de desvendar labirintos, memorizar rotas e realizar tarefas complexas com múltiplos passos. Os ratos também são animais sociais, pois é, quando sozinhos, eles começam a exibir sinais de solidão e depressão. Essas diferenças psicológicas e sociais tornam os ratos um dos animais mais inteligentes do mundo. E o 9º lugar vai para o pombo. Ironicamente, os pombos vêm na posição seguinte. Em alguns lugares, são conhecidos como ratos voadores. Os pombos conseguem reconhecer o seu próprio reflexo, o que demonstra um senso complexo de autorreconhecimento. Eles têm a habilidade de reconhecer as pessoas e locais específicos, mesmo depois de meses e até anos. Sua memória é precisamente o motivo de terem sido usados para carregar mensagens a longa distância durante séculos. Os pombos conseguem identificar todas as letras do alfabeto inglês e reconhecer a diferença entre duas pessoas em fotos. Incrível, não? E o 8º lugar fica com um outro pássaro, também muito inteligente, o corvo. Os corvos são animais muito inteligentes e também usados como mensageiros, assim como os nossos amigos pombos. Eles conseguem usar técnicas de grupo complicadas quando em combate com outros animais. Além disso, conseguem aprender a falar e possui uma memória impressionante. Pesquisadores registraram momentos em que corvos alteraram seus padrões migratórios para evitar áreas perigosas, e alguns corvos já foram pegos memorizando rotas de lixo, assim como horários para conseguir roubar um pouco de comida dos caminhões. Os corvos possuem o maior cérebro de todas as espécies aviárias e a habilidade de reconhecer rostos humanos. E o nosso 7º lugar vai com esse bichinho lindinho aí, pois não, o porco. Os porcos são capazes de compreender o conceito de reflexo com apenas 6 semanas de idade. Isso é algo que crianças humanas levam alguns meses para processar. Além disso, porcos têm aproximadamente 20 sons diferentes que usam para se comunicar. Você sabia disso? E as porcas mães cantam para os seus filhos quando estão amamentando. Os porcos respondem às emoções e até demonstram empatia, algo extremamente raro no reino animal. E o nosso 6º lugar fica com o polvo. Sim, esse molusco um tanto quanto estranho no fundo dos mares. O polvo é o único invertebrado da lista. Polvos presos já foram vistos usando um planejamento complexo com diversos passos para escapar de cativeiro. E outros conseguiram danificar objetos de fora do tanque ao jogar água neles de maneira contínua e intencional. Eles jogaram até pedras contra o vidro, além de abrirem frascos com tampas de rosca. Um tanto quanto inteligentes, não é verdade? E o nosso 5º lugar vai para o papagaio cinzento. Esse papagaio
ocupa o lugar mais alto dentre as espécies aviárias da lista. A estimativa é de que sejam tão inteligentes quanto um humano de 5 anos. Esses papagaios não apenas aprendem a fala humana, mas conseguem armazenar um vocabulário impressionante, até centenas de palavras. Além disso, os papagaios cinzentos entendem as dimensões espaciais, reconhecem, identificam formas e cores e até podem aprender as relações entre grande e pequeno, diferente e igual, abaixo e acima. E o quarto lugar vai para o nosso gigante da lista, o elefante. Além de terem uma grande memória, os elefantes também são muito inteligentes. Eles possuem uma estrutura social complexa e já foram testemunhando participando de rituais funerais, assim como passando por um período de luto após uma perda. O elefante também consegue usar ferramentas. Além de medicarem a si mesmos, eles comem as folhas de algumas plantas para curar enfermidades e até mesmo induzir o trabalho de parto. Incrível, não? Outra característica dos elefantes é o seu altruísmo. A maioria dos animais não possui o raciocínio abstrato necessário para esse tipo de ação. Os elefantes podem se sacrificar se acreditarem que isso vai permitir o resto do grupo e os seus filhos a fugirem e se salvarem. Lindo isso, não é verdade? E o terceiro lugar vai para os chimpanzés. Sim, nosso parente genético mais próximo ocupa o terceiro lugar na lista dos animais mais inteligentes do mundo. Os chimpanzés compartilham 96% do seu DNA com os humanos e são nativos da África subsaariana. Eles conseguem usar ferramentas e já foram vistos improvisando o uso de objetos que estavam disponíveis para construir algo que precisavam. Esses macacos também usam técnicas psicológicas em suas próprias famílias. Os chimpanzés manipulam os outros para que realizem certas coisas que queiram. Um fato único nos chimpanzés é que cientistas descobriram membros adultos de uma unidade familiar ensinando aos mais novos uma língua de sinais. O mais interessante é que não havia nenhuma interação ou influência humana no processo. Os chimpanzés decidiram por si ensinar uma língua de sinais aos mais novos, e aí estavam usando essa língua de sinais para se comunicar dentro do próprio grupo. Fantástico! E o segundo lugar vai para um animal marítimo maravilhoso, o golfinho nariz de garrafa. Sim, há mais de 8 espécies de golfinhos, mas somente essa entrou para a lista. Eles possuem o maior cérebro dentre os parentes, e são o único tipo de golfinho sem vértebras cervicais fundidas, o que os permite exibir aqueles movimentos de cabeça que parecem um sim humano. Além de serem facilmente treináveis, golfinhos são capazes de reconhecer em espelhos, perceber marcas estranhas em seus corpos num reflexo, reconhecer imagens na televisão e ter uma memória impressionante. E o campeão, o primeiro lugar da nossa lista, vem também para um parente próximo do ser humano, o orangotango. Eles ocupam, sim, a primeira posição da lista. Assim como os chimpanzés, eles são capazes de aprender a linguagem de sinais, usar ferramentas e possuem uma estrutura social complexa que envolve rituais. O que os separa, de fato, do resto é sua habilidade cognitiva de compreender o motivo por trás de uma ação. Em cativeiro, um orangotango foi ensinado a usar ferramentas e o processo de construir uma estrutura simples. Quando foi solto no mundo selvagem, os pesquisadores observavam esse mesmo orangotango improvisando ferramentas de acordo com o que podia encontrar, e então construindo uma estrutura similar para se proteger da chuva. Os orangotangos compartilham 97% de DNA com os humanos. Seu uso de ferramentas é um dos mais altos quando comparado aos de outras espécies. Eles conseguem usar martelos e pregos. Alguns orangotangos aprenderam até a usar uma mangueira para sugar líquidos. Impressionante, não é verdade? Pois bem, e esses foram os 10 animais mais inteligentes. O que você achou? Interessante, não é verdade? Deixe o seu comentário. Você já teve alguma experiência com um desses animais inteligentes?
Escreve aí pra gente, conte a sua experiência. Obrigado por ficar até o final. Compartilhe o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.